No capítulo de hoje, eu vou entrar em detalhes sobre dois dos principais instrumentos de aposentadoria aqui nos Estados Unidos, né, que são o Roth IRA e também um estilo específico de apólice de seguro de vida chamada de IUL. E os dois são muito pouco entendidos e no capítulo de hoje eu quero entrar nos detalhes, né? Serve muito para você se você estiver morando nos Estados Unidos. Eu não vejo muitos conteúdos sobre o assunto, mas também serve se você mora fora dos Estados Unidos, dentro de algumas condições específicas. Então fica até o final que você acha acho que vai ser bastante importante você ter esse tipo de informação. Agora, esses dois tipos de instrumentos são muito falados, porém talvez não pelos motivos corretos, né? E existe muita desinformação por aí e eles, se combinados da forma correta, conseguem ser uma excelente estratégia, não de investimento, mas sim de como você pode proteger na verdade, a sua aposentadoria no futuro. Então vamos lá, vamos entrar aqui um pouco nos detalhes. Primeiro, por que eu estou falando exatamente desses dois tipos de instrumentos, né? Que na verdade eles são muito pouco utilizados até pelos americanos. Então, a maioria deles conhece ali o 401k, que é o instrumento que é utilizado ali baseado no empregador, só que aqui é onde você começa a tomar conta da sua própria aposentadoria a partir do momento que às vezes ou você trocou de emprego, ou na verdade você pode fazer isso mesmo trabalhando, independente de você estar ativo, e quanto mais rápido você puder começar, mais você tem domínio, né, e total controle sobre o futuro da sua família. Afinal de contas, o maior tipo de erro que eu vejo, né, sendo cometido por trabalhadores americanos, né, muito mais ainda pelo brasileiro, porque acho que a maioria nem conhece desse assunto direito, é o tempo que você perde achando que você está na estratégia correta, principalmente com o maior custo de todos. Então a gente tem que são os impostos, certo? Assim, impostos é disparado, a maior incógnita, só que ao mesmo tempo é onde se tem a menor preocupação. Ninguém, assim, 99,9% das pessoas que eu falei, né, eu falei com milhares de pessoas nos 50 estados americanos, desde Havaí, Alasca, Flórida, Nova York, Califórnia, até o pessoal da Califórnia, talvez seja o que mais demonstra um pouco dessa preocupação, só que tarde demais, exatamente no momento onde eles precisam daquele valor. E talvez uma das fórmulas que são usadas, né, até tive um debate desse no Twitter, a famosa regra dos 4%, onde você vai usar esse dinheiro para evitar que você viva mais do que a sua conta, né, e você tenha o suficiente para poder viver depois que você se aposentar, ela acaba sendo praticamente inútil na realidade que nós temos hoje, né? Porque a pessoa, mesmo que ela tenha $1 milhão, quando ela tem uma conta que não leva em consideração o que acontece com os impostos, você simplesmente tem um choque na hora que você precisa desse dinheiro, porque você vai acabar vivendo ali com 30 mil líquido por ano, e quem mora nos Estados Unidos hoje sabe que 30 mil não dá para fazer absolutamente nada. Então, o grande objetivo tanto do Roth IRA quanto do IUL são de você quebrar esse ciclo. Então você hoje, quase todo mundo fica pensando nesse crescimento bruto. Por quê? Porque são contas, principalmente de 401ks, que são contas pre-tax, ou seja, você não está considerando os impostos, você tem um diferimento dos impostos, é tax deferred. Eu só vou me preocupar com esses impostos no futuro. E você cria um juro composto exponencial e incerto. Esse aqui é o pior, ele é incerto, porque você hoje pensa na sua alíquota que está valendo no imposto de renda hoje. Só que vários estudos demonstram que a quantidade de impostos que você vai ter que pagar no futuro, muito provavelmente, tem uma probabilidade maior de subirem do que de caírem. Então você tem ali um sócio chamado governo que vai ficar com você até a aposentadoria, mas ele vai definir no Congresso qual que é o percentual que ele vai tomar dessa sua sociedade. Então, você
pensar numa sociedade de negócios, talvez não seja uma das melhores sociedades onde você tem essa incerteza em relação a quanto que o seu sócio vai tomar no futuro. Então, como você não tem a menor ideia de quanto você precisa ter, porque você não sabe quanto você precisa pagar, aí fica, talvez seja um dos maiores problemas de contas pre-tax, como 401ks. Então, o grande objetivo é você começar a fazer meio que uma limpa, né, desse valor, convertendo o que seria pre-tax para Roth, certo? Ou seja, para uma coisa que seja pós os impostos pagos. Então, o grande objetivo de ambas as contas é você ter um crescimento isento, você criar juros compostos. Só que existe um grande detalhe que a gente precisa falar. O Roth IRA, nós estamos falando de investimento, ou seja, né, você tem a sua conta, você pode ter ações, você pode ter ETFs, etc. O IUL não é investimento e talvez seja um dos grandes problemas que a maioria das pessoas falam, né, que a gente precisa ver a diferença deles. O IUL se trata de proteção patrimonial. Tanto que você não pode considerar isso como investimento porque você não participa da bolsa, você não participa dos instrumentos em si. Mas esse é a grande diferença aqui. Então são dois motores distintos, certo? O Roth IRA, você está literalmente participando desse mercado, né? As grandes vantagens que ele tem é que é muito fácil de você começar. Qualquer pessoa pode abrir uma conta, um Roth IRA, numa Robinhood da vida. É extremamente simples, você faz isso em 5 minutos e você já pode fazer essa capitalização de forma imediata e você já tem exposição ao mercado. Então você pode comprar o que você quiser, você pode até comprar Bitcoin se você quiser, você pode comprar, né, ETFs, ações, etc., opções. Você que guia o tipo de investimento que você quer fazer. E a grande vantagem dele é que você pode fazer esses impostos se respeitadas determinadas regras, né? Você passar ali dos 59 anos e meio, os seus ganhos serão totalmente tax-free. Então eles ficam tax-deferred até 59 anos e meio e depois de 59 anos e meio eles são totalmente tax-free. Então muitas pessoas, você vê exemplos disso, pelo menos aqueles mais instruídos, né? Pessoas que já detêm muito mais capital, são os poucos, o pessoal que está na parte do K-shaped economy, né, na parte de cima, que são os detentores de ativos, etc., são os que mais têm esse tipo de preocupação. Mas a maioria ali, classe média, etc., trabalhador, assalariado, o famoso W2 americano, praticamente eu não vejo esse tipo de preocupação. Eles só têm essa preocupação no momento que eles vão precisar do seu capital. Agora, o IUL é muito interessante do que eu estou chamando de IUL, certo? Porque um seguro nada mais é do que um contrato de transferência de risco em relação à sua vida para uma seguradora. Só que existe uma legislação específica do IRS, né? que é o 7702, onde você consegue ter acesso ao cash value dentro de uma policy, ou seja, você além de pagar pela proteção, você também está falando a seguinte coisa, olha, eu sei que eu preciso de uma proteção caso aconteça alguma coisa comigo, né? Digamos, eu estou pagando um valor mensal e eu tenho um benefício em morte, que é o seguro tradicional. Só que aqui eu estou falando a seguinte coisa, olha, eu quero reduzir ao máximo o custo do seguro para eu ter o mínimo que o IRS vai me permitir e eu acumule o máximo de cash dentro dessa policy. Fazendo desta forma, você tem uma proteção dentro do IRS. Também uma forma meio que similar ao Roth IRA, para que se eu estou garantindo a minha própria vida ao máximo possível, eu posso fazer com que esse cash value possa subir tax free, certo? Na verdade é tax deferred, mas você pode fazer o acesso desse valor tax free por meio de empréstimos. Então, esse empréstimo, usando a sua apólice como colateral, faz com que você tenha acesso tax-free. Então, são dois tipos de instrumentos bem diferentes, mas os dois têm o mesmo objetivo: fazer com que você consiga utilizar o tempo ao seu favor para criar juros compostos ao seu favor e ter acesso a isso sem pagar absolutamente nada de impostos se você fizer isso da forma correta. Só que agora eles têm
diferenças brutais, né? Assim, gritantes entre os dois instrumentos. Então, o Roth IRA, você tem o limite da contribuição, de quanto de dinheiro você consegue colocar dentro dele. Só que as pessoas focam muito nele, né? E não é o que a maioria dos americanos faz. Inclusive, eu vi até uma pesquisa recente mostrando a seguinte coisa, que o limite, em princípio, anual, você pode colocar um certo valor por ano dentro do Roth IRA, que seriam $7.500. Ou, se você tiver mais de 50 anos, que a gente chama de catch-up, ou seja, nossa, eu já estou com 50 anos, eu preciso botar mais dinheiro, ele subiu para 8.600. Esses são limites que vão subindo ao longo do tempo. Só que existe uma barreira. Se você tem um determinado... uma renda nos Estados Unidos, né, de 168 mil se você for solteiro, 252 mil por ano se você for casado, você não tem mais direito a fazer as contribuições para o Roth IRA. Então, existe esse limite. Agora, significa que eu não possa ter um Roth IRA? Com certeza você pode. Qual que é a graça? Na verdade, não é esse limite que a maioria das pessoas usam, a não ser que você maximize ele desde o início, porque a partir dos 18 anos de idade, você já pode ter um Roth IRA e você já pode mandar brasa, né? Então, você pode fazer isso acontecer. Desde que seja uma renda que você ganhou, né? Seja o seu próprio salário, não é qualquer pessoa que pode colocar ali no Roth IRA. Só que a grande sacada é que a maioria dos americanos, o que eles fazem? Que está correto, né, na minha opinião, é você pegar o seu 401k, depois que você já teve as contribuições suas, do seu empregador, etc., e junta um certo valor, você pode fazer a transferência desse valor para o Roth IRA, que a gente chama de rollover, certo? Então, se você faz isso, você não tem nenhum tipo de limite e ele vira meio que uma contribuição indireta, porque você está transferindo de uma conta de aposentadoria para uma outra conta de aposentadoria. Então, você tem que meio que fazer um certo xadrez, porque depende da sua situação. Agora, eu posso começar um Roth IRA do zero e às vezes eu não tenho empregador, eu sou eu mesmo, né? Você pode fazer isso também. Existe até o SEP IRA, que é para aquele que é self-employed, né? Que aí você tem limites maiores, inclusive mais de 30 mil, se não me engano, por ano que você pode fazer, mas existem regras específicas. Mas em princípio é mais ou menos assim que você faz. Então, esse talvez seja o principal ponto contra o Roth IRA, porque você tem um limite muito baixo se você quer começar isso do zero, ou às vezes você tem um capital maior. Ele é melhor para quando você já vem fazendo o seu trabalho de formiguinha, juntando ali todos os anos. Inclusive, a maioria dos americanos, em média, só consegue colocar $700 nessa conta. Então é um problema, né, que você acaba tendo ali, porque ninguém maximiza. E você tem que usar aquele limite durante aquele ano. Se você não usar, ele não acumula para o próximo ano. Então, o fato de às vezes eu tenho Roth IRA e eu não usei os meus 7.500, você perdeu a sua possibilidade de fazer 7.500. Em 2027, você vai ter um novo limite de 7.500, mas você já poderia ter aproveitado. Então, quanto mais o tempo passa, menos você consegue colocar dinheiro no Roth IRA. Agora, vamos para o outro lado. O IUL já tem um espectro praticamente infinito de quanto que você pode colocar. Não existe limite. Então, não existe um teto estabelecido pelo IRS. Se eu quiser colocar todos os anos $10 mil, eu posso. $20 mil, eu posso. $100 mil, eu posso. Existem IUL de $1 milhão. Você também pode fazer isso. Você precisa configurar para já prever o quanto você quer fazer de aportes. Então, o IUL ele é muito apropriado no momento onde, às vezes, você já tem um Roth IRA, que você já veio contribuindo, etc. Só que agora, às vezes, você tem um capital ali que você recebeu de uma vez só. Às vezes, eu tenho um terreno que eu vendi, sei lá, às vezes até no próprio... Brasileiros, inclusive, podem ter acesso a um IUL. Você inclusive, sei lá, você vendeu um terreno de $100 mil, certo? E agora eu tô com esses $100 mil. O que eu faço com ele? Como é que eu posso proteger? Não dá tempo de colocar isso num Roth IRA de uma vez só, certo? Às vezes você vai investir no mercado, só que aí você tem que pagar os impostos, você tem o mesmo risco que você teria no mercado em relação ao Roth IRA. Aí o IUL se encaixa muito bem porque você já tem a previsibilidade, você já tem o valor inteiro que você vai fazendo, especificando, né, para que você tenha o mínimo de seguro possível para abarcar aquela quantidade de valor que você quer colocar. Então são instrumentos diferentes, certo? Agora,
como é que você faz esse dinheiro crescer dentro dos dois instrumentos? No Roth IRA é investimento. Você tem uma exposição direta. Eu vou lá e compro uma ação da Apple, eu compro a ação da Microsoft, eu compro o ETF da SP500, eu compro o EWZ Brasil, eu compro os mercados que eu quiser. Eu posso comprar um ouro, eu posso comprar imóveis. Você é responsável, você é responsável por 100% dos investimentos. Então você captura 100% de todos os ganhos, mas você tem que absorver também as perdas do mercado. Então um dos maiores custos do Roth IRA é o prejuízo, porque você pode tomar um prejuízo no IRA. Afinal de contas, é um investimento. Por definição, em investimentos, tem subidas infinitas e quedas que podem fazer o seu investimento valer zero, dependendo das suas escolhas. Você pode ter um financial advisor que te ajuda no Roth IRA, por exemplo. Tudo isso é possível porque é um investimento. O IUL é diferente. No IUL, você simplesmente tem um direito de recebimento de um cash, né, que vai para os seus entes queridos, né, para os seus beneficiários em morte, mas o IUL permite você ter os seus benefícios em vida. O que eu quero dizer com isso? Um caso típico de alguém onde é adequado, né, você ter um IUL, por exemplo, é alguém que tem os seus 55 anos de idade, por exemplo, tem um valor ali, não sei, de $1 milhão que ele quer alocar, ele quer proteger. Ele tem a opção, óbvio, de ter os seus investimentos, etc. Passar isso para frente, mas você tem impostos na hora de você transmitir, né? Você tem os impostos na hora de você usufruir disso em vida, né? Então eu tenho que vender os meus ativos para poder ter ali o meu ganho de capital, que vai aumentar a minha renda, e o meu principal, ele vai reduzir. Agora, no IUL é diferente. Esse 1 milhão que você estaria alocando no mercado, que são seus, etc., que você vai ter que gerenciar o seu próprio crescimento, no IUL ele provavelmente vai te dar um direito de mais ou menos o dobro, certo? Baseado ali na idade média de um americano saudável, etc. Se você tem ali $1 milhão que você quer alocar, provavelmente você vai ter $2 milhões em benefício em morte para o seguro em si. Então você tem o custo do seguro, mas ao mesmo tempo é o único tipo de... Não vou dizer que ele é um ativo, mas é um instrumento que ele faz o que a gente chama de blossom. Ele floresce na morte, porque ele sempre dá um valor maior, ou no mínimo um pouco maior, do que você tinha para os seus filhos. Porque se eu tenho 1 milhão, mas se acontece qualquer coisa comigo, os meus beneficiários recebem 2 milhões. E esses 2 milhões são tax-free, não paga absolutamente nada. Eles não fazem parte de nenhum tipo de tributação, do imposto de renda, pelo menos, certo? E agora, você não está exposto ao mercado. Você pode, baseado em regras, e existem mais limitações, que a seguradora, e aí depende da seguradora que você vai escolher, vai ter um leque de opções no tipo de ativo que eles vão poder ter opções em cima. Então você não está investido na SP500. A seguradora permite você participar e indexar a SP500. É bem diferente. Então isso faz com que você tenha risco zero em relação à exposição de mercado, porque ela está dentro de um seguro. Então isso é uma coisa muito mais conservadora, de preservação, e não de captura de upside como você teria no Roth IRA. Então, assim, você pode... Vou dar um exemplo clássico, né? Da maioria das seguradoras, ela oferece isso. Você tem uma indexação a SP500, né, baseado no que acontece com a SP500, e você participa dela até um cap, geralmente 10%, 9%. Tem seguradoras de 12%, tem seguradoras de 15%, mas cada uma vai ter o seu tipo de política e prós e contras. Só que ao mesmo tempo você tem uma proteção em relação ao piso. Então, se por acaso a SP500 fizer menos 30%, o seu Roth IRA, se você não gerenciar, né, se você não seguir o portfólio OmniMacro, por exemplo, você vai perder os 30% porque você está fazendo buy and hold pensando ali no seu futuro. Já no IUL, a perda é literalmente zero. Ela fica ali com o máximo com seus custos, né, que você vai ter de seguro que, se feito corretamente, foi minimizado. Então, aqui você tem
mais previsibilidade. Então aqui no cinza você está vendo ali o que acontece com o Roth IRA, mas o piso fica zero. Então ou você fica no piso zero ou você sobe. Mas nos momentos onde o mercado vai subir bastante, provavelmente a sua conta do Roth IRA vai subir bem mais, só que de um valor menor. Então são duas estratégias que uma captura melhor o upside e a outra protege muito mais no downside. Por isso que elas acabam sendo bem interessantes juntas, certo? E você, cada seguradora vai ter uma regra diferente. E aí você tem, obviamente, quando você fala de desempenho, rentabilidade, o Roth IRA ele vai ser no longo prazo melhor do que o IUL. Só que a grande questão é, será que o meu Roth IRA vai ter o dinheiro que eu preciso? Será que muitos falam assim, na hora de eu precisar do meu capital, eu tenho sérios problemas, porque vai depender do timing do mercado. Isso é o que eu mais vi. Então imagina, o Roth IRA, você tirou pelo menos a sua preocupação em relação aos impostos quando você for precisar dos seus valores, né? Desde que você tenha pelo menos 59 anos e meio, para você não ter ali uma penalidade de 10%. Só que o risco dessa sequência dos retornos pode ser que ela acabe estragando completamente o seu cash value, porque no momento, imagina você ter uma crise, né? Às vezes você está esperando aquela famosa crise deflacionária, etc. E ela cai bem no ano que você precisa. Digamos que tivesse sido 2008. Você ver uma queda no seu portfólio te inibe de você acessar o seu portfólio. Esse aqui talvez seja um dos grandes problemas. Eu tinha uma série de ligações que eu conversava com americanos, eles falavam assim, cara, eu tô pensando aqui, eu vou esperar as eleições agora para ver o que vai acontecer agora com o Trump, e só depois eu vou ver se eu saco ou não, mas eu tô precisando de um dinheiro. Mas eu vou segurar, porque caiu um pouco o meu portfólio, então eu vou esperar ele voltar para eu sacar. Percebe? E eles acham que eles sabem quando que vai ser o fundo. Eles não imaginam que pode cair mais. Eles sempre esperam que sempre vai subir a todos os momentos. E se eu tiver uma década perdida, o que acontece? Então é aí que o IUL entra na jogada para permitir que você tenha uma tranquilidade maior em usufruir do seu dinheiro mesmo diante de um crash, mesmo que ele não tenha aquela rentabilidade. Até porque ele consegue capturar depois do crash. Inclusive, alguns tipos de IUL tem fator de no cap, né? Eu falo bastante sobre isso para os membros OmniMacro Pro, que permitem, é como se você comprasse o fundo da SP500 e você capture todo aquele upside, porque geralmente depois de um crash você tem ali uma SP500 que faz ali seus 25%, 30%, você paga uma taxa para você ter o direito de fazer o no cap, obviamente, né? Mas no líquido, depois dessa taxa, você consegue capturar esse upside. Então, são várias formas que você pode gerenciar o seu IUL para fazer com que o seu cash value suba de forma mais inteligente, né? Ao mesmo tempo, você tem uma possibilidade de acessar sem vender nada do seu principal. Esse talvez seja o maior benefício do IUL em relação ao Roth IRA. Porque geralmente você pode até pegar um empréstimo em cima de ações que você tenha, mas o Roth IRA é extremamente limitado. Geralmente você vai simplesmente liquidar para não gerar ganho de capital. Mas ao mesmo tempo, ao fazer isso, você está vendendo parte do seu patrimônio, do seu principal. Já no IUL, isso não acontece. Você pegando empréstimos em cima dele, você continua com o mesmo valor. Então, digamos que eu queira $100 mil ou $50 mil em cima da minha policy de $1 milhão, eu não saco os 50 mil. Esses 50 mil são emprestados pela seguradora a um custo, claro que você vai ter todos os anos, mas o grande objetivo é que a SP500 ao longo do tempo suba mais do que o custo que você pegou do seu empréstimo, independente do que ela fizer, para você criar ao longo do tempo uma arbitragem positiva. Então você continua com o seu principal inteiro, certo? Com o crescimento que vai sendo sem pagar impostos, ao mesmo tempo você tem acesso a esse valor sem pagar impostos e você consegue também fazer isso sem atrapalhar o seu principal. Isso é muito poderoso, porque o principal sempre vai crescer mais rápido do que as suas necessidades se você fizer da forma correta. Lembrando, a maioria das pessoas não faz, mas se você fizer da forma correta, ela é bem interessante. Agora, tem uma outra diferença em relação ao Roth IRA.
O Roth IRA, ele tem uma grande vantagem em relação à UL e uma grande desvantagem, né? Então, o que significa isso? Eu posso abrir uma conta de Roth IRA agora, colocar os meus 7.500, mas se por acaso eu precisar acessar o meu capital, eu posso acessar. Então, muitos têm o mito de que o Roth IRA, você só pode, ele vai ficar trancado e só pode acessar até os 59 anos e meio. Isso, na verdade, isso não é verdade. O que nós estamos falando aqui é em relação aos ganhos que você vai ter. Porque você vai ter um certo lucro. Imagina, tem gente que comprou Nvidia dentro do Roth IRA. O Peter Thiel tinha quase $1 bilhão dentro do Roth IRA. Você fala, mas como que ele pode ter $1 bilhão dentro do Roth IRA se eu só posso colocar 7.500? Percebe? Você tem o rollover do seu 401k, mas você tem toda a mega valorização que você pode fazer. Às vezes você é um gênio dos investimentos e você pegou Microsoft, pegou Google no início, pegou Apple no início e está ali há 30, 40 anos pegando toda a SP500, você vai ter um ganho gigantesco. Esses ganhos estão sujeitos à regra dos 59 anos e meio. Significa que eles estão travados? Não. Você pode sacar a qualquer momento. Mas se você sacar os seus ganhos antes dos 59 anos e meio, você é tributado, mas você também paga uma penalidade de 10% sobre o valor. Você pode acessar, mas não vale a pena você fazer isso justamente para você... porque você vai ser tributado. Mas as minhas contribuições são 100% tax-free. Se eu tenho $100.000 de contribuições que eu fiz no meu Roth IRA, eu posso sacar 100 mil tax-free. Só tem um porém. Se você sacar, e ele está disponível a qualquer momento, ele é extremamente líquido, eu não posso colocar de volta. Porque, a não ser que seja no meu limite de 7.500 da contribuição futura. Então, eu posso sacar $100.000 do meu Roth IRA, mas ele não é mais uma conta corrente que eu posso simplesmente colocá-lo de volta. Percebe? Ele é uma coisa feita para você poder ser líquido no momento que você precisar. Às vezes você tem uma emergência, algum problema assim, mas você não pode colocar novamente. Você tem que respeitar os limites ali. O IUL... ele já é um pouco diferente. Você tem a parte inicial dele, você pode ter mais liquidez, mas geralmente você não tem. O objetivo aqui é você deixar o seu valor crescer até o momento ali, no mínimo 4 anos e um dia, né? Que quem acompanha os membros Omnimacro sabe exatamente do que eu estou falando. Quando você faz da forma correta, ali nos seus 4 anos e um dia você já tem acesso ao seu banco completamente, né? Porque você não pode colocar $1 milhão direto dentro de um IUL para já ter acesso a isso. Então você tem que fatiar ali em pelo menos 4 anos e um dia para você poder fazer isso acontecer. Aí você tem o seu banco. Uma vez o seu banco pronto, aí você tem acesso quanto você quiser, a hora que você quiser, independente da sua idade. Você pode ter 18 anos, você pode ter 25 anos, você pode ter 30 anos. Esse dinheiro fica líquido, seguro e acessível a qualquer momento. O mais interessante é que, como isso se trata de um empréstimo, você não está tirando do seu principal, você não precisa ter credit score, você não precisa ter um motivo pelo qual você vai fazer o seu empréstimo, diferente de todas as outras alternativas. Então, um banco, mesmo que você tenha uma casa, né, que é o que a maioria dos brasileiros pensa como forma de você estocar valor, que na minha opinião é um dos piores. Porque ele não é líquido, né? Então, assim, se eu quiser ter liquidez em cima disso, eu tenho duas opções. Ou eu vendo a casa, ou eu faço um mortgage, ou refinancio a minha própria casa. Só que o grande problema independe da sua casa. Ele depende do seu credit score e da sua capacidade de pagar esse empréstimo de volta. E às vezes, mesmo que você tenha o equity da sua casa, você não vai conseguir esse empréstimo se você estiver desempregado, por exemplo, se você não tiver capacidade de pagar as parcelas para o banco, porque o banco não está tão interessado em pegar a sua casa, percebe? Justamente porque ela não é líquida. Bancos entendem exatamente do que eu estou falando, mas infelizmente a maioria das pessoas não. No IUL, ou qualquer tipo de apólice de seguro de vida, né, permanente, com cash value, whole life, por exemplo, você não precisa de permissão, porque a seguradora é a que vai ter o maior prazer em te dar um empréstimo, já que ela tem zero risco, porque ela tem o quê?
cash dentro da seguradora, né? Uma vez dado o dinheiro para a seguradora, ele não é mais seu, ele é da seguradora, mas você tem acesso a esse cash value como se ele fosse seu. Talvez seja uma das formas mais diferentes, né, da gente poder explicar isso de uma forma um pouco mais clara para as pessoas. Aí, agora em relação aos custos, né? O custo de um Roth IRA é extremamente baixo, você pode colocar a hora que você quiser, é virtualmente zero, né? Você só vai pagar as taxas dos fundos que você for escolher. O IUL tem um custo um pouco maior, principalmente no início. Só que o grande objetivo é, ao longo do tempo, ele compensar o drawdown que você pode ter no Roth IRA. Então, e principalmente você precisa configurar da forma correta para que esses custos sejam minimizados. E é aqui que vem talvez um dos maiores golpes, né, que você tem agentes de seguro vendendo a IUL, principalmente aqui nos Estados Unidos, na Flórida, inclusive, já conheci muitos que fazem tudo absolutamente errado, porque eles estão pensando na comissão deles, né? E você ganha baseado no seguro. Então você tem um seguro muito maior do que você deveria, porque você está configurando, você não configura da forma correta. Agora, se você configura da forma correta, você consegue minimizar os custos para que nos próximos anos você tenda, pelo menos nos primeiros 10, 15 anos da apólice, você tenda ali a menos de 1% do valor, certo? Então, assim, o objetivo é você fazer 9% na SP500 e 8% líquido de qualquer tipo de taxa. Só que isso é tax free. E isso é bem mais do que uma renda fixa, até porque isso aqui é livre. Então, assim, a maioria das pessoas fala, uau, mas o meu investimento faz 15%, eu tenho uma renda fixa, mas ninguém está considerando os impostos. Então, você tem que ver quanto líquido na sua conta vai entrar na hora que você precisar. Então, sair desses percentuais nominais, e o que mais importa é quanto eu vou ter na minha conta, quanto que eu vou ter dentro de uma pólice, quanto que eu tenho dentro do meu Roth IRA, certo? Reduzir o risco, participar menos do drawdown, né? Inclusive, é para isso que a gente usa os nossos indicadores, né, do portfólio OmniMacro para poder guiar você nesse Roth IRA. E quem tem isso dentro do Roth IRA, por exemplo, nos Estados Unidos, pode seguir tudo sem se preocupar com ganho de capital, porque ele é zero. Você pode fazer os movimentos que você precisar. No IUL é uma visão mais de longo prazo, você tem menos flexibilidade em relação aos investimentos, mas você tem muito mais tranquilidade quando ele é feito da forma correta. Certo? Aqui, na verdade, eu já expliquei, né? É muito importante você ter o seu cash value maximizado e o mínimo de benefício em morte, mas ele não pode ser exagerado, porque se você exagerar, o IRS vai considerar, falar a seguinte coisa, peraí, você tem $500 mil de cash value e o seu seguro é só $500 mil? Cadê o risco da seguradora? Então sempre tem que ter um pouco maior o benefício em morte, mas o objetivo do IUL é você subir tanto o cash value e fazer ele crescer com a SP500 ao longo do tempo, para que ele chegue ali no limite do que ele pode fazer. E isso faz com que o custo do seguro seja cada vez menor ao longo do tempo. Então ele é o único tipo de seguro que você consegue fazer com que quanto mais velho você fique, menor seja o custo do seguro. É isso que as pessoas não conseguem entender. Nenhum outro tipo de seguro consegue fazer isso. Onde você, chegando aos 70 anos de idade, você vai ter... É como se você tivesse a mesma saúde de um atleta de 22 anos de idade. E a maioria das pessoas não entende o que eu estou falando, inclusive agentes de seguro, porque justamente você não consegue configurar da forma correta para que ele cresça. Então, resumindo aqui, porque esse vídeo já ficou bem longo, né? Você tem o Roth IRA com teto, né, de 7.500, mas você pode colocar quanto você quiser, desde que você tenha outras contas de aposentadoria, e você tem todas essas as questões, né, de liquidez, as limitações. Então você pode até bater um print depois para que você possa usar isso, né? Então cada um faz parte de uma estratégia. Não existe o tipo de veículo que é a bala de prata que resolveu absolutamente todos os problemas. Você precisa usar a sua ferramenta em conjunto para criar uma estratégia que vai ser tax-free.
Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, você pode ver, inclusive, muito mais detalhes no nosso Substack, né, renoador.substack.com, onde você vai poder acompanhar, inclusive, como que nós investimos, como é que você pode viver tax-free dentro dos Estados Unidos, seguindo e reduzindo bastante aquele risco do Roth IRA pelo nosso portfólio Omni Macro, né? Ou se você quiser também, pode conversar com a gente, mandar um e-mail para a gente, caso você tenha alguma necessidade específica, ou às vezes você já tem um seguro, às vezes alguém te vendeu um IOL, você quer consertar, você quer ver o que está acontecendo, a gente pode fazer uma revisão completamente gratuita dele e também do seu portfólio. Então, todos os links aqui na descrição abaixo. Então, espero que isso possa ter ajudado aqui no entendimento, porque eu vejo muito pouca gente falando sobre esse tipo de assunto, inclusive americanos, e eu quero passar esse conhecimento para todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo.